Vamos à nossa última questão desta aula. Uma questão do Enem, bem legalzinha, tá? Que tem uma pequena maldade. Se você bobear, você dança. Lá vamos nós. Admita que um tipo de eucalipto tem a sua expectativa de crescimento exponencial. Já trouxe para a aula de hoje função exponencial. Nos primeiros anos após o seu plantio. Então, após o plantio, ele tem um crescimento exponencial. Beleza. Modelado por esta lei de formação. Eis a lei de formação, onde dá para ver claramente que eu tenho uma variável y, uma variável t e eu tenho um a. Geralmente as primeiras letras do alfabeto, elas não indicam variáveis, elas indicam o quê? Constantes. Mas vamos ler o texto. Na qual y representa a altura da planta em metro, o y vai dar a altura em metro. T é considerado em ano, T é o tempo, então, à medida que o tempo passa, a altura aumenta, tempo passa, a altura aumenta, segundo o texto, aumento exponencial. Então já dá para ver claramente que as variáveis são y e t, né? Já estava escrito aqui que o y está em função do t, que a altura da planta está em função do tempo. Legal? Muito bem, consideramos e a é uma constante maior que 1. Ele diz que o a é maior que 1. Se o a é maior que 1, eu já sei que ela é uma exponencial o quê? Crescente. Concorda? Continuamos. O gráfico representa a função y. Então eu tenho um gráfico que representa isso. Vai vir um gráfico para você. Crescimento exponencial, lei de formação, já lemos tudo. Eis o gráfico. Aí você interpreta o gráfico. A altura do eucalipto em metros, tempo dado em ano. Então o que eu tenho aqui? Esse ponto é o ponto, vê se concorda, esse ponto é um ponto ali em cima. É o ponto o quê? 0 e 0.5. 0 e 0.5. Esse ponto 0 e 0.5 quer dizer o quê? Que no tempo 0, ou seja, na hora que eu plantei, certo? Essa mudinha tinha o quê? 0.5 metros. Ela tinha meio metro. Concorda comigo? Após 6 anos, ela já tem 32 metros. E eu estou vendo um crescimento realmente exponencial após o plantio. Legal? Muito bem, lá vamos nós. A lei de formação aqui eu tenho. Notem que na lei de formação tem uma constante A que não me deram e isso é clássico de questão de exponencial. Eles adoram dar uma lei de formação que não tenha uma ou duas variáveis. Desculpem, constantes. Eles botam aqui às vezes um A e um B, botam um A, um B e um C. Geralmente A e B, tá? Eles geralmente botam duas letrinhas desconhecidas, além das variáveis, claro. E aí geralmente essas letras, o A no caso, e se tivesse um A e um B, você acharia como? Pegando pontos aqui do gráfico. Esses pontos vão fazer com que você substitua na lei de formação e lá você vai achar o A. Se tivesse um B, também acharia um B, um C e por aí vai. Legal? Guarde isso, tá? Função exponencial com a constantezinha que você não conhece, você acha aquela constante pegando algum par ordenado que você tem aqui. Então vamos lá. Vou continuar a leitura contigo. Admita ainda que y de 0, ou seja, quando o tempo é 0, fornece a altura da muda quando ela foi plantada. Lembra que eu te falei? Lá tinha um ponto 0 e 0.5, ou seja, no tempo 0, quando ela foi plantada, ela tinha meio metro. Continuamos. E deseja-se cortar os eucaliptos, presta atenção agora, quando as mudas crescerem 7,5 metros após o plantio. É aqui que você tem que ficar ligado. Notem, eu vou cortar quando a muda crescer 7,5 metros após o plantio. Muita gente errou essa questão, por quê? Ele pensou, eu vou cortar quando ela tiver 7,5 metros. Não, 7,5 metros após o plantio. Lembra que essa mudinha foi plantada, ela tinha meio metro? Se ela tinha meio metro e eu vou cortar após 7,5 metros que ela vai crescer, eu vou cortar quando ela tiver um total de 8 metros. Esse foi a grande pegada dessa questão, tá? E aí, claro, ele pergunta quanto tempo vai levar para que aconteça isso e notem que tem respostas com logaritmo. E aí o aluno pensa assim, se tem logaritmo, o Enem nunca cobraria logaritmo. Pois bem, se você, já cobrou, tá? Mas se você botar os 7,5 metros e não o 8 que eu te falei no lugar do y, né? Lembra que o y é a altura? Ele quer cortar 7,5 metros que ela cresceu após o plantio. 7,5 mais o meio metro que ela tinha quando eu plantei, eu vou cortar quando ela tiver 8 metros. Mas se você colocar no lugar do y 7,5, você vai achar a resposta em logaritmo. Tá legal? Então fica ligado aí, tá? Vamos fazer então a questão, já acabei entregando, mas lá vou eu com você. Esta lei de formação, ela é dada por esta função. Nos deram, eu não tenho A, não adianta de nada se eu não achar o A, eu tenho que achar o A, lá vou eu. Esse ponto tem duas coordenadas, disse no tempo 6, a altura é 32, tempo 6, a altura é 32, ele tem que obedecer minha lei de formação, eu vou substituir 0,32 aqui, desculpem, 6,32 aqui. Y é 32, o A eu não tenho e o T é 6. Eu só troquei o tempo por 6 e o Y por 32. Nada mais. Eu só substituí par ordenado na lei de formação. Você viu em todas as minhas aulas de função como isso é muito, muito frequente. Pegar um ponto que está sendo dado para você no plano cartesiano e substituí-lo na lei de formação para achar algumas constantes que você não tem. Legal? É muito, muito comum.
Bom, 6 menos 1 costuma dar 5. 32 é 2 na quinta. Se 2 na quinta é igual a na quinta, tá em casa, né? 2 na quinta é igual a na quinta, o A vale quanto? O A vale 2. Legal? Achamos o A, como eu te falei. Essa constante que eles colocam na lei de formação, ela é obtida usando algum ponto conhecido. Se tivesse duas letrinhas desconhecidas, um A e um B, você usaria os dois pontos que te deram. Aqui não precisou. Erivaldo, e se eu quisesse, ao invés de usar esse, usar aquele ponto, que era 0,5, também vai dar a mesma coisa. Qualquer um dos dois se acerta do mesmo jeito. Legal? Muito bem. Agora vamos fazer o seguinte. Minha lei de formação era esta. Este A vale 2, eu vou trocar o A por 2. Vai ficar 2 elevado a T menos 1. Só quero que você veja a minha lei de formação como ficou. Agora sim, né? Minha lei de formação está limpa. O Y está em função de T, não tem nenhuma constante a mais. Antes eu tinha um A, que era uma constante para achar. Agora eu não tenho mais nenhuma constante para achar. Está aqui minha lei de formação. E agora, claro, eu vou para a guerra. E a pergunta é aquela que eu já coloquei para você, que eu quero o quê? Cortar essa planta quando ela crescer 7,5. Após o plantio, ela tinha meio metro, cresceu mais 7,5. Eu vou cortar quando o Y for quanto? 8. Então eu vou pegar novamente a minha lei de formação, aquela que agora nós temos bonitinha com 2, e vou trocar o Y por 8. É isso só, mais nada. E de volta, como é que faz? Bom, aqui é uma equaçãozinha exponencial, mas é só fazer as bases ficarem iguais, né? O 8 é 2 ao cubo, concorda comigo? E se 2 ao cubo é igual a 2 elevado a T menos 1, se as bases são iguais, não diga corta as bases, pelo amor de Deus, tá? Tem nada a ver com isso. Quando as bases são iguais, os expoentes são iguais, porque a função exponencial é injetora. Mas a gente não vai entrar nesse mérito agora. Conclusão, T menos 1 é igual a 3. E se T menos 1 é igual a 3, meu T vale 4. Ou seja, eu vou cortar esse eucalipto quando ele tiver o quê? 4 anos. Esta é a resposta da nossa questão. Fechou? Bonitinha a questão, né? Bem legal, uma questão legal. Essa ideia de ter uma constantezinha na lei de formação e você pegar um par ordenado e substituir é muito, muito comum em exponencial. É muito comum em função no geral, mas em exponencial isso cai com mais frequência ainda. Legal?